Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à nossa aula de matemática. Organize o seu material aí que a nossa aula já vai começar, viu? Ontem a gente falou sobre a adição e subtração de frações e hoje a gente vai falar sobre a multiplicação e divisão de frações. Existem outras regras, outras informações que você precisa estar bastante atento a respeito desses conteúdos. Vou passar o vídeo para vocês, na sequência já vai ter os exercícios e que você possa relembrar as operações das frações. Tudo bem? Segue o vídeo! Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Hoje estaremos falando a respeito das multiplicações e divisões de frações. As multiplicações e divisões de frações, da mesma maneira como existem alguns critérios e estratégias de resolução na adição e na subtração, a mesma coisa ocorre também nas multiplicações e nas divisões, tá certo? E aí, no caso, vamos iniciar aqui pela multiplicação. O que a gente deve fazer, o que o aluno deve fazer quando ele precisa multiplicar duas frações, tá certo? Tá aqui a primeira fração, por exemplo, 3/5 multiplicado por outra fração, que no caso aqui é 1/2. Qual o resultado da multiplicação de 3/5 por 1/2? Vamos aqui apresentar para vocês algumas estratégias, tudo bem? Aqui no caso da multiplicação, eu posso assim afirmar que é a operação mais fácil de você fazer quando envolve frações. Se existe a adição e subtração de frações, se existe a divisão de frações. E quando chega na parte da multiplicação, você vai perceber claramente que ela é a operação mais fácil de todas, tá certo? Multiplicar frações é a coisa mais fácil de todas. Vamos apresentar aqui para vocês. Vocês vão observar que aqui nós temos o numerador 3 e aqui nós temos o numerador 1. Da mesma maneira que existe o denominador 5 e o denominador 2. Sabe como funciona a multiplicação dessas duas frações? Você simplesmente irá multiplicar o 3 pelo 1 e o 5 pelo 2. Com a maior tranquilidade que você tiver, tá certo? Coisa que você não pode fazer na hora de adicionar ou subtrair, aqui na multiplicação você pode fazer direto. 3 vezes 1 vai dar, no caso, quanto? Vai dar 3. E 5 vezes 2 é igual a 10. Pronto, essa já é a solução desta operação, desta multiplicação. Então a multiplicação funciona assim: você simplesmente multiplica os numeradores e coloca o resultado, e você também multiplica os denominadores colocando o resultado no final. Então 3/5 multiplicado por 1/2 é equivalente a, o resultado dará 3/10. 3/10, tudo bem? Vamos rever mais uma vez aqui, utilizando agora outro exemplo. Vamos apresentar aqui para vocês essa mesma estratégia. Se eu tenho 4/3 e multiplico por 3/5, como é uma multiplicação, eu simplesmente multiplico os numeradores, 4 vezes 3 que dá 12, e também multiplico os denominadores, 3 vezes 5 que dá, no caso, que dá 15, então ficou 12/15. E aí você vai perceber que 12/15 dá para simplificar. Na verdade, aqui no caso, 3/10 já está na sua forma simplificada, na sua forma reduzida. Mas nesse caso aqui, 12/15, você vai perceber que dá para simplificar. Então, todas as vezes que você for trabalhar com frações, o ideal é que você deixe o resultado na sua forma irredutível, na sua forma simplificada, tudo bem? Então, aqui no caso, tanto 12 quanto 15 dá para dividir pelo 3, não é verdade? 12 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 4. E o 15 dividido para 3 vai dar, no caso, 5. Então, esse será o nosso resultado: 4/5. 12 dividido para 3 vai dar 4 e 15 dividido para 3 vai dar 5, tá certo? Então, você, aqui no caso, é o nosso resultado. Então, no caso, você fez a multiplicação, encontrou uma fração como resposta, e aí você percebe que essa fração dá para simplificar, gerando, portanto, o resultado 4/5, tudo bem? 4/5. Vamos aqui para outra situação. Dessa vez eu estou aqui multiplicando 3 frações. A fração 3/4, a fração 1/2 e também a fração 5/2. E também a fração 5/2. Então, no caso aqui, a gente pode simplesmente multiplicar os 3 de uma vez, tranquilamente, tudo bem?
3 vezes 1 vezes 5, aí coloco o resultado, e eu também posso multiplicar 4 vezes 2 vezes 2 e também coloco o resultado, tá certo? Então, 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 5 vai dar 15. Já na parte de baixo, 4 vezes 2 vai dar 8, e 8 vezes 2 vai dar 16, dá 16. Portanto, quando eu multiplico essas três frações, gera esse resultado aqui. E você pode tranquilamente multiplicar todos os numeradores para encontrar o resultado, da mesma forma como você também pode multiplicar todos os denominadores para encontrar o resultado, tá certo? 15 16avos dá para simplificar por alguém. O 15 dá por 3, mas não dá por 2. O 16 dá por 2, dá por 8, dá por 4. Não, então aqui não dá para simplificar, né? Então, esse no caso é o nosso resultado. Vamos para mais um exemplo. Olha só a situação aqui. Eu tenho uma fração multiplicando por por um número que não é, no caso, uma fração, tá certo? Inclusive, eu acredito que a gente já viu situações desse tipo aqui quando a gente trabalhou com as frações de quantidade, né? Por exemplo, quanto que é 3/5 de 8 laranjas, quanto que é 3/5 de 8 reais. Então, aqui no caso, a gente está calculando a fração de uma quantidade, que a gente falou que no caso, a gente lá no caso poderia substituir pelo sinal de vezes. Então, aqui no caso, 3/5 vezes 8, você vai seguir a mesma regra das outras multiplicações aqui. Multiplica o 3 vezes 8 e coloca o resultado aqui. E o 5 você vai fazer de conta que tem o número 1 aqui embaixo, né? Porque realmente existe o número 1 quando ele não aparece, aqui no caso é o número 1. E você vai fazer 5 vezes 1, que vai dar o próprio 5. Ou seja, na prática você simplesmente vai repetir o número que aparece aqui quando ele não está multiplicando com outra fração. Conclusão, o 3 você multiplica pelo 8 e coloca o resultado aqui, e o 5, como não tem com quem multiplicar, você no caso repete o 5 aqui, tudo bem? Vamos lá, 3 vezes 8 é igual a quanto? Parabéns para você que disse 24. E o 5, como eu falei, repito aqui, tá bom? Então, esse é o resultado da multiplicação de 3/5 por 8, que o resultado dá 24/5. Dá para simplificar? Acho que não, né? O 4 dá para dividir por 2, por 4, por 6, por 3. Já o 5 só dá pelo próprio 5, né? Porque ele é primo. Então aqui não dá para simplificar. Portanto, esse é o nosso resultado. Então, pessoal, a multiplicação funciona assim. Quando você for multiplicar duas frações, você simplesmente multiplica os dois de cima, colocando o resultado, e também multiplica os dois de baixo, colocando o resultado aqui no denominador. Fácil, simples, do tipo que quanto mais você praticar, mais você vai fixar essa informação na mente de vocês. Vamos dar continuidade? Vamos agora nesse momento então para a divisão. Como que eu devo fazer quando estiver dividindo duas frações? Por exemplo, 3/5 dividido para 1/2. Como é que eu devo fazer? Qual estratégia eu devo utilizar no momento que eu estiver dividindo, tá aqui os dois pontos, aqui é uma divisão, quando eu estiver dividindo uma fração por outra. Agora, a partir de agora, eu vou pedir que vocês tenham nesse momento uma atenção redobrada, porque essa aqui requer um pouco mais de jogo de cintura para que você chegue ao resultado, tá certo? Então aqui requer uma estratégia mais, digamos assim, elaborada. A ideia que a gente vai apresentar aqui para vocês é que, como a gente já viu que a multiplicação é muito fácil de fazer quando envolve duas frações, então a gente vai mostrar aqui para vocês um artifício onde você pode trocar esse sinal de divisão pelo sinal de multiplicação, tá certo? Vamos ver como é que vai funcionar. Vocês devem lembrar também que aqui no caso, quando trabalhamos com frações, a gente não podemos esquecer que a gente está trabalhando com o quê? Com pedaços, não é verdade? Já imaginou você pegar um pedaço e dividir em pedaços menores ainda, em outros pedaços? Você pegar um pedaço e dividir em outros pedaços, já é uma coisa meio que difícil de imaginar, não é verdade? Mas aqui no caso da divisão, trazendo para os números, a estratégia que a gente vai apresentar para vocês é a seguinte. Eu vou apresentar aqui para vocês duas estratégias, e aí você vai escolher qual delas você vai optar
para que daqui para frente você utilize sempre essa estratégia. Mas o bom é saber que existem duas formas, dois caminhos, duas estratégias para chegar ao mesmo resultado. Vamos lá. A primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês é a seguinte: quando eu dividir duas frações, o que eu devo fazer? Eu devo repetir a primeira fração e troco o sinal de divisão pela multiplicação, e quando chegar na segunda fração, eu inverto ela. Ou seja, o 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Deu para entender? Então, a primeira estratégia que eu vou apresentar para vocês é a seguinte: numa divisão de duas frações, eu repito a primeira do jeito que ela está, troco a divisão pelo sinal de multiplicação e inverto a segunda fração. O 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Vamos ver como é que fica? Olha só, repito a primeira. No lugar da divisão, eu troco pela multiplicação. E eu pego agora a segunda fração e inverto ela. O 2 vai para cima e o 1 vai para baixo. A gente utiliza essa mudança aqui de organização da conta para que a gente venha ter a partir de agora uma multiplicação de duas frações. O que antes era uma divisão se transformou em uma multiplicação. Isso quer dizer que vamos chegar ao mesmo resultado? Sim, chegaremos ao mesmo resultado de forma correta. Só que em vez de eu dividir pedaços por outros pedaços, é melhor eu utilizar essa estratégia, pois na multiplicação a gente já viu que é super fácil. Eu multiplicar os dois de cima e multiplicar os dois de baixo, como a gente viu na explicação anterior. Tudo bem? Então funciona assim, vou repetir de novo. Você pega a primeira fração, repete ela, troca a divisão pela multiplicação e na segunda fração você inverte. O 1 vem para baixo e o 2 vai para cima. Agora nós temos aqui o que? Uma multiplicação de duas frações, que é a coisa mais fácil do mundo. 3 vezes 2 vai dar 6 e 5 vezes 1 vai dar 5. Portanto, o resultado será esse aqui, 6/5. É o nosso resultado, 6/5. Tudo bem? Então, o resultado da divisão de 3/5 para 1/2, o resultado é 6/5, tá bom, pessoal? Através dessa estratégia aqui que a gente apresentou para vocês. Nesse momento, a gente vai mostrar mais uma vez para fixar na mente de vocês. Está aqui uma divisão de 2/7 por 4/5. Qual é a estratégia que a gente apresentou para vocês? A gente deve repetir a primeira fração, trocar o sinal de dividir por vezes, e quando chegar na segunda fração, eu inverto os números. O 4 vai para baixo e o 5 vai para cima. Olha como é que ficou, 5/4. O 4 veio para baixo e o 5 veio lá para a parte de cima, para o numerador. Tá bom? Então aqui é uma espécie de ritual. Toda vez você segue essa rota aqui. Repete a primeira fração, troca o sinal de dividir por vezes e inverte a segunda fração. E agora o que a gente tem que fazer? Simplesmente multiplicar os dois de cima e colocar o resultado, e multiplicar os dois de baixo e também colocar o resultado. 2 vezes 5 é igual a quanto? Parabéns para você que disse 10. E 7 vezes 4 é igual a quanto? Parabéns para você que disse 28. Então esse é o resultado, 10/28, tá certo? Aí aqui no caso você vai perceber que dá para simplificar. O 10 é par e o 28 é par, então no caso dá para simplificar por 2, não é verdade? 10 dividido para 2 vai dar 5 e 28 dividido para 2 vai dar, deixa eu ver, 28 por 2... 28 por 2 vai dar 14, então em cima vai ficar 5 e embaixo vai ficar 14, tá certo? Então esse é o resultado da nossa divisão de frações. Apresentamos aqui para vocês a estratégia uma das estratégias que podemos utilizar quando dividirmos duas frações. E não esquecer que no final, sempre que der para simplificar, você aproveita e já simplifica. Tudo bem? Vamos apresentar aqui para vocês outra estratégia no momento de eu estar dividindo duas frações. A primeira estratégia que eu apresentei para vocês é essa aqui,
onde eu pego a fração, troco o sinal de vezes e de dividir por vezes e inverto a segunda fração. Qual foi o resultado? 6/5. Esse aqui foi o resultado, 6/5. Vou apresentar agora outra estratégia. Eu vou colocar os mesmos números, olha só, 3/5 dividido por 1/2, e agora eu vou apresentar para vocês uma outra maneira de encontrar o mesmo resultado, que é no caso 6/5, tá certo? Essa aqui é uma maneira, e agora eu vou apresentar para vocês uma outra estratégia. A outra estratégia que eu vou apresentar para vocês é a seguinte: você já sabe que o resultado aqui vai ser uma fração, né? Então aqui no caso você já coloca o traço aqui que represente a fração. E aqui você vai seguir a ordem das setas, né? O que significa essa ordem das setas? Você começando pelo primeiro número que aparece, que no caso aqui o primeiro algarismo é o 3, você vai multiplicar pelo 2. Então, portanto, eu vou fazer aqui uma espécie de cruzamento, né? Sai daqui de cima, vem para baixo e o resultado eu vou colocar lá em cima. Eu preciso seguir essa ordem. O 3 eu multiplico pelo 2 e o resultado eu coloco lá em cima, tá certo? Eu particularmente não conhecia essa estratégia aqui, mas vi que ela é bem interessante também. Então você começa pelo de cima, sempre começa pelo de cima, vem para o de baixo aqui na segunda fração e o resultado você coloca lá em cima. 3 vezes, você faz multiplicar, viu? 3 vezes 2 é igual a quanto? 6. E agora você vai colocar o resultado daqui de baixo. De que forma? Apresentando uma seta daqui para cá, fazendo o cruzamento de baixo para cima e depois de cima para baixo, tá certo? Seguindo a ordem das setas, ó, fazendo 2 cruzamentos, um cruzamento aqui e outro cruzamento aqui, tá certo? Que é para poder você colocar o resultado aqui. Por isso que é importante você seguir a ordem direitinho para não errar o local de colocar cada um dos números. E aqui no caso a gente multiplica 5 vezes 1 é 5 e portanto onde é que eu vou colocar o resultado? Aqui embaixo, ó, aqui embaixo. Pronto, acabamos de encontrar o resultado que confere, ó, com o resultado da outra estratégia. Do jeito que deu 6/5 aqui utilizando essa estratégia, essa primeira estratégia, também dá certo o mesmo resultado utilizando essa outra estratégia, a estratégia da ordem das multiplicações, dos resultados, tá certo? Que a gente apresentou aqui para vocês. Então, começando pelo 3 vezes 2 dá 6, seguindo a ordem, multiplico de cima pelo de baixo e coloco o resultado em cima, multiplico de baixo pelo de cima e coloco o resultado embaixo. Tem que ir sempre de forma alternada, hora para cima, hora para baixo, hora para cima, hora para baixo, ou a partir do primeiro, hora para baixo e depois hora para cima. Tem que seguir essa ordem aqui direito para dar certo essa estratégia aqui, tudo bem? Vamos treinar mais uma vez. Eu vou apresentar para vocês de novo o segundo exemplo, ó, que a gente fez lá no começo, 2/7 dividido para 4/5. Repetiu a primeira fração, trocou a divisão pela multiplicação e inverteu a segunda fração. Deu 10/28, dividiu por 2 e simplificou por 2 e deu como resultado 5/14. Vamos ver se dá certo utilizando a outra estratégia. Olha, os números são os mesmos, viu? As frações são as mesmas. 2/7 aqui, 2/7 aqui, 4/5 aqui e 4/5 aqui também. Aí como é que vai funcionar aqui a ordem das setas? Eu começo pelo 2, que vai vir para o 5. Não esquecer que aqui a gente já tem que dividir direitinho para poder seguir a ordem. Já que o resultado vai ser uma fração, você já coloca o traço aqui da fração aqui, para você separar quem é em cima e quem é embaixo. Tudo bem? Então, começando sempre pelo numerador da primeira fração. O 2 você segue para o 5 e o resultado você coloca lá em cima. Essa é a ordem, tá bom? E quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, onde é que eu vou colocar o 10? Aqui em cima, ó. 10. Vamos agora para o de baixo. Pega o 7 e multiplica pelo 4, ó, vai lá para cima e o resultado eu vou botar onde? Lá embaixo. Não esquecer da sequência correta. Se você pegar 7 vezes 24, 7 vezes 4 vai dar quanto? Vai dar 28. E onde é que eu coloco 28? Aqui embaixo, 28. Pronto, acabamos de aprender uma nova estratégia no momento de eu dividir duas frações.
E aqui no caso 10 sobre 28 você vai perceber que dá para simplificar, que nem deu aqui, no caso dá para simplificar por 2, que o resultado vai dar o mesmo. 10 dividido para 2 é 5 e 28 por 2 é 14. Portanto, esse é o nosso resultado que confere com a estratégia de cima, tá certo? E aí, o que você me diz? Você gostou mais da estratégia de cima, que é quando eu repito o primeiro, troco pelo sinal de vezes e inverto o segundo para encontrar o resultado, ou eu sigo a ordem das setas, começando pelo primeiro aqui, 2 vezes 5 dá 10 e 7 vezes 4 dá 28, simplificando dá o mesmo resultado. Você gostou mais desse formato aqui ou desse aqui? Eu confesso para vocês que eu utilizo sempre esse formato aqui, pois esse aqui eu aprendi agora. Eu não sempre nas operações de frações, seja utilizando multiplicação e divisão como outras, existem várias estratégias, tá certo? Que à medida que você vai estudando, vai vendo novas coisas, você vai aprendendo novas estratégias. Eu não conhecia essa estratégia. Nesse momento eu já percebi que ela é mais rápido, ela é mais fácil, ela é mais ágil, só que eu tô acostumado com essa. Então eu não sei se quando eu for resolver divisão de frações, eu vou lembrar direitinho dessa aqui e começar a optar por essa aqui, já que essa aqui dá para perceber que é menos conta, não é verdade? É menos conta e chega no mesmo resultado. Então vai de cada um. Se você começar a praticar mais isso aqui, você vai ficar mais confortável para utilizar essa estratégia. Mas se você, aluno do sexto ano, tiver do sexto ou do sétimo, tiver utilizando essas informações aqui e lembrar dela e você praticar só ela, então você já vai se sentir confortável para toda vez quando tiver divisão de duas frações, você utiliza esse método aqui. É mais rápido, é mais simples, é mais fácil de decorar também, tá certo? Então fique à vontade para você escolher ou essa ou essa. Eu, da minha parte, já vou dizendo, como eu só conhecia essa e já me acostumei com ela, eu me sinto mais à vontade a fazer com essa. Mas eu vou tentar aprender essa aqui, de que forma? Treinando. Onde aparecer, utilizo essa estratégia, que é para poder fixar na minha mente, na minha memória, e toda vez eu já utilizar esse caminho aqui. Porque a pessoa sempre deve estar aberta para aprender novas formas, novas estratégias de como chegarmos a uma conclusão, tá certo? Aqui são estratégias para chegar a uma mesma conclusão, portanto, o ideal é que você utilize o caminho mais rápido, mais fácil e mais simples. Tudo bem? Vamos então nesse momento passar para os nossos exercícios, tá bom? Nesse momento eu vou pedir que você já se organize o espaço aí. Se você tiver com essa atividade em mãos, com o PDF que talvez o professor passou para você, você já possa a partir de agora estar exercitando aquilo que a gente aprendeu hoje, tudo bem? Aqui em cima está dizendo, resolva as multiplicações abaixo. Então aqui no caso a gente vai mexer apenas com multiplicações. E temos aqui a nossa primeira multiplicação na letra A. 4/5 multiplicando 1/3. Se é uma multiplicação, você já tem a convicção que a multiplicação é mais fácil do que a adição, é mais fácil do que a subtração, é mais fácil que a divisão, tá certo? De todas as 4 operações que nós vimos aqui, pode ter certeza que a multiplicação é a mais fácil de todas. Por quê, professor Márcio? Porque eu simplesmente vou pegar o 4 e multiplicar pelo 1 e colocar o resultado, e vou pegar o 5 e multiplicar pelo 3 e colocar o resultado também. Tá certo? Então, quando a gente fizer aqui 4 vezes 1, vai dar quanto? Vai dar 4. E se eu pegar 5 vezes 3, vai dar quanto? Vai dar 15. Então, esse é o resultado. Multiplico 4 pelo 1 e multiplicando 5 pelo 3. Em cima, 4 vezes 1 vai dar 4. E embaixo, 5 vezes 3 vai dar 15. E aí você já vem para a parte final, só verificar se precisa ou não simplificar. 4/15 dá para simplificar por alguém? Por 2, por 3, por 5. O 4 dá por 2, já o 15 não dá, porque é ímpar, né? O 15 dá por 3, mas o 4 já não dá. Não. Então, nesse momento dá para perceber claramente que aqui não dá para simplificar por nenhum. Portanto, essa aqui já é o que a gente chama de fração irredutível, pois não dá mais para simplificar. Tudo bem? Então, esse é o nosso resultado. 4/15. Anote aí no seu caderno. Na letra B, vou apresentar para vocês aqui uma outra multiplicação de frações. 2/3 vezes 4/6, né? Aí aqui no caso a gente só faz seguir a rota. Como é a multiplicação? Você multiplica o 2 pelo 4, que vai dar 8, e multiplica o 3 pelo 6, que vai dar 18. 2 vezes 4 é 8, e 3 vezes 6 é igual a 18. Pronto, já podemos passar para a próxima
Não, calma aí. Verifica se o 8/18 não dá para simplificar por alguém, por 2, por 3, tá bom? No caso, a primeiro momento que a gente vai perceber é que tanto 8 é par como 18. Então, de cara, a gente já sabe que dá para simplificar por 2. 8 dividido para 2 vai dar 4 e 18 dividido por 2 vai dar quanto? Ah, vai dar 9. Então, 4 em cima e 9 embaixo. Aí eu tento mais uma vez. Será que dá para simplificar por mais alguém? O 4 é par, dá por 2. O 9 é ímpar, só dá por 3. Então, não tem como aqui. Então, essa é a nossa solução da letra B. Tudo bem? Anote aí o resultado, por favor. Já vindo aqui na letra C, vou apresentar aqui para vocês outra multiplicação de frações. Aqui no caso são 3 frações, 1, 2, 3. Meu Deus do céu, será que eu vou conseguir encontrar essa resposta? Sim, não precisa ficar desesperado, porque na multiplicação você simplesmente multiplica tudo de cima e depois multiplica tudo de baixo, tranquilamente. Vamos lá? 3 vezes 1 vai dar 3, 3 vezes 5 vai dar 15, então aqui em cima vai ficar 15. Já embaixo, 4 vezes 3 vai dar 12 e 12 vezes 2 vai dar 24. Então, em cima vai ficar o 15 e embaixo vai ficar o 24. Dá para simplificar por alguém? Sempre bom lembrar, né? O 15 é ímpar, dá por 3, dá por 5, 24 dá por 2, porque é par, mas como aqui não dá, então dá por 3, dá 24 dá por 3, que dá 6. Então, os dois dá para simplificar por 3, não é verdade? Que no caso aqui daria 15 por 3 dá 5 e 24 por 3 vai dar 6. Então aqui você poderia colocar 5 sextos, tudo bem? Vindo aqui para a nossa letra D, 3 vezes 6 sétimos, então aqui é uma quantidade, aqui é uma fração, então você simplesmente multiplica os dois de cima. 3 vezes 6 dá 18 e repete o 7 embaixo, tá bom? Não dá para simplificar, portanto aqui é o nosso resultado, tudo bem? Vamos agora nesse momento e passar então para a nossa última questão, que vamos trabalhar com a divisão. E ele está pedindo para a gente utilizar os dois métodos que a gente ensinou para vocês. Então está aqui, 3/5 dividido para 2/3. Como é que a gente vai fazer? Vamos utilizar o primeiro método. Como é o primeiro método? Repete a primeira fração, troca o sinal de dividir pelo sinal de vezes e inverte a segunda fração. O 2 vai para baixo e o 3 vai para cima, ficando 3 meios. Agora você pode multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9 e 5 vezes 2 embaixo vai dar 10. 9 sobre 10. Não dá para simplificar, então essa é a nossa resposta. Mas se eu quiser utilizar diferente, repito a mesma fração e segue a ordem das setas, né? O 3 pelo... Coloca aqui o traço, né? O 3 pelo 3, aí multiplica 3 vezes 3 e coloca o resultado lá em cima. 3 vezes 3 vai dar 9. E já o outro, 5 vezes 2, seguindo a seta aqui, né? 5 vezes 2 vai dar 10 e coloca o resultado lá embaixo, 9 décimos. Tudo bem? Então aqui foi a nossa aula de hoje falando a respeito de multiplicações e divisões de frações. Muito obrigado e até a próxima. Pronto, e com isso a gente conclui as 4 operações envolvendo as frações: a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Cada uma delas já deu para perceber que existem caminhos e estratégias diferentes para que possa ser resolvida cada uma delas. Como é a melhor forma de você não esquecer desse assunto, dessas formas? Praticando. Quanto mais você praticar, mais essas informações vai ficar fixada na memória de vocês. Essa é a minha dica para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau!